porque... Pessoal, eu acho que agora eu estou numa péssima condição, não é? Eu não sei se vocês já ouviram a mensagem depois da janta. Eu não sei se é uma boa experiência. A gente vai descobrir agora, né? Eu vou descobrir depois que eu ver todo mundo aí, metade dormindo na mesa, alguns bocejando. Então vamos ver se vai funcionar ou não. Mas quem puder, por favor, se assente agora. Quem não puder, corra lá para a sobremesa e volta aqui para a gente colocar nossa atenção agora na palavra do Senhor. Bom, eu não queria começar reclamando, né? Mas, você vê, todos os dias a gente pode encontrar razões para reclamar, não é? Todos os dias, em qualquer momento. Afinal, a gente sabe, a gente vive num mundo em que as coisas não funcionam exatamente como elas deveriam funcionar. A gente lida com decepções, né? Às vezes amigos, familiares nos decepcionam. Nem sempre a boa saúde está presente, às vezes falta boa saúde. Às vezes as autoridades vão te explorar de algum jeito, né? Seja autoridade no trabalho, autoridade governamental. Bom, enfim, nem sempre as coisas funcionam da maneira que a gente espera que funcionasse, né? Às vezes a gente compra um produto com uma expectativa e quando a gente vai ver aquilo não cumpre com a nossa expectativa de fato. Agora, não é porque a gente vive num ambiente assim que eu estou dizendo que nós somos totalmente livres para reclamar, né? Eu só estou dizendo que é muito difícil você, vivendo num mundo caído como o nosso, num ambiente como o nosso, não ter motivos para reclamar. E às vezes, sabe, quando você senta para ter uma conversa, hoje mesmo sentei com o Márcio ali, ele, tá tudo bem? Eu falei, rapaz, estou com uma dor nas costas. E a gente começa as conversas às vezes com reclamação, não é? A maioria das vezes, pelo menos na minha experiência, algumas conversas elas são muito mais cheias de reclamação do que de gratidão, não é? E, bom, nessa época do ano, a gente tem um momento marcado, especialmente aqui na América do Norte, para agradecer. Eu acho essa um bom tempo para isso, claro. Mas o fato da gente ter que marcar um dia para agradecer pode nos mostrar que talvez a gente não tenha sempre o coração grato, não é? Às vezes a gente esquece de manter um coração de gratidão. Na última segunda-feira foi o dia de ação de graças. Eu imagino que você deva ter feito alguma coisa, comido alguma comida especial, talvez se juntou com alguns amigos, não sei, mas certamente você teve um momento ali para gratidão. Agora, como eu falei, ter um momento marcado para gratidão pode significar que nem sempre nós temos o coração grato. Por isso, há um chamado na palavra de Deus que é fundamental e importantíssimo para a gente levar em consideração, como todos, mas nesse momento do ano, em particular este, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no verso 18, só esse versículo, diz assim, na versão revista atualizada: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse é daqueles versículos que eu costumo brincar que a gente recorta e deve colar na geladeira ou no espelho do banheiro, porque, como a gente sabe, nem sempre nós somos agradecidos. O filósofo romano Cícero, ele disse que a gratidão não é só a maior
das virtudes, mas ela é a mãe de todas as virtudes. Talvez a gente tenha que pensar nisso, há uma profundidade nisso que a gente talvez em algum momento precisa considerar. Mas o único problema de Cícero é que ele não sabia a quem dirigir a gratidão. Ele não conhecia a fonte de todo bem. Ele não conhecia, ele não tinha a graça de conhecer aquele a quem todos nós devemos ser agradecidos. E a gente sabe que a palavra de Deus, lá em Romanos, no primeiro capítulo, diz que o homem, ele, embora tenha no coração, no íntimo, algum conhecimento sobre Deus, Deus implanta isso no coração de todo homem. O homem tem o seu coração fechado a essa realidade de alguma forma, e o texto diz claramente, ele não dá graças. Ele não dá graças. Então você tem, na condição da humanidade caída, uma situação de seres humanos que não se voltam para aquele que é a fonte de todo bem, para dar graças. E a Bíblia explicita isso na carta aos Romanos. Agora, se essa é a condição do homem sem a salvação, sem conhecimento de Deus, deveria ser o oposto da condição daquele que recebe a Cristo Jesus como Senhor, não é? Já que a gente conhece então a fonte de todo bem, o nosso coração deveria se encher de gratidão. A gente deveria ser grato o tempo todo. Nossa vida deveria ser um reflexo de uma vida de gratidão. Isso deveria ser instintivo em nós. Mas eu digo deveria, porque nem sempre é. E o que chama a atenção na palavra de Deus é que Deus faz disso um mandamento para nós. Ele faz disso um mandamento. Mas porque ser agradecido precisa ser um mandamento para nós? Porque, como eu disse, às vezes a gente se esquece. A gente nem sempre é agradecido como nós deveríamos ser. Especialmente depois de ver o amor revelado de Deus sobre nós, o perdão dos nossos pecados, a salvação, a esperança da glória, tudo isso é suficiente para manter uma vida de gratidão para a eternidade, não é? Mas esse é o meu ponto. O fato de Deus ordenar isso como um mandamento pretende nos mostrar que ainda agora, mesmo depois de toda a graça derramada sobre nós, o nosso coração luta com essas coisas. E a gente às vezes volta a velhos padrões e nem sempre mantém o coração agradecido. E isso revela o quanto é assustador o que acontece em nosso coração e o quanto nós ainda somos necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Nós ainda batalhamos com a velha natureza e às vezes, sabe, coisas vão acontecendo, situações vão se formando, contextos vão se montando ao nosso redor e a gente para de ter um coração agradecido e às vezes gratidão parece aquela música distante que você esqueceu a letra. Você sabe o som, mas você esqueceu a letra. Mas todas as manhãs, a bondade, a graça, a misericórdia de Deus nos cumprimentam de várias formas. A gente recebe como Deus dando na nossa mão, assim, toda a sua bondade, toda a sua graça com inúmeras coisas que nós temos. Você imagina, você acorda numa cama, você se levanta, você tem forças para isso, você tem o seu café da manhã, você tem o seu banheiro, você tem um monte de benefícios que te cercam ali. E ainda assim, nós não prestamos atenção de que em todas essas coisas nós temos sido servidos por Deus e pela sua bondade e generosidade e graça que nos cumprimentam dia após dia, dia após dia. O fato é que à medida que a gente esquece de manter um coração de gratidão, nós vamos, sabe, nos acostumando com aquelas coisas e a gente começa a demandar
ao invés de ter um coração agradecido, mais um coração de demanda. A gente quer sempre um nível a mais, subir um pouco mais a régua. A gente se acostumou aqui, agora eu não estou mais satisfeito, eu quero um pouquinho mais. E aí a gente às vezes para de agradecer e deixa o nosso coração ser dominado por, às vezes, algum tipo de decepção, sabe? A gente começa a até entrar numa linha de depressão, porque a gente perde a noção de quanta coisa boa, de quantas bondades o Senhor tem colocado ao nosso redor. Agora, mesmo quando as coisas vão bem, e você não tem motivos para reclamar, é possível que a gente perca o coração agradecido. Porque às vezes, numa ocasião como essa, nós podemos ser tentados a achar que eu tenho o que tenho porque eu sou bom. Eu tenho o que tenho porque eu mereço ter. Eu tenho o que tenho porque eu fiz acontecer. E quando isso vai se formando no meu coração, eu começo a deixar de olhar para os outros com generosidade, com misericórdia, porque eu começo a julgar os outros baseado no padrão daquilo que eu supostamente alcancei pela minha própria força e sabedoria. Entende? Que terreno arenoso a gente às vezes se encontra? Quando as coisas vão mal, a gente reclama. Quando as coisas estão normais, a gente encontra um lugar para reclamar. Quando as coisas vão bem, a gente esquece de agradecer, porque às vezes a gente acha que é pela nossa própria sabedoria, pela nossa própria força. E a gente começa a olhar para os outros e dizer, olha, se a pessoa fizesse como eu faço, não sofreria o que está sofrendo agora. Se a pessoa tivesse a sabedoria ou a consciência que eu tenho, ela não passaria por esse sofrimento dessa maneira. E a gente começa a julgar os outros baseado nessa falta de um coração agradecido. Quando você esquece da generosidade de Deus, você também esquece quão você é necessitado de todas as pessoas ao seu redor e de toda a bondade que Deus cruza de forma invisível para te abençoar. E aí você deixa de olhar para si mesmo com o olhar que você deveria olhar. E eu quero te lembrar, olha, o universo não foi feito para te servir. E nem Deus foi feito para te servir. Às vezes alguns se colocam na posição de mandar Deus fazer algumas coisas. E Deus tem que obedecer para que então eu lhe dê a graça de ser chamado fiel. E é uma posição muito invertida das coisas, não é? E isso tudo surge por causa de um coração que perde a noção da gratidão. Então é por isso que Deus dá um comando para a gente. E o comando é, dai graças. Esse é o comando de Deus. Dai graças. Tenha um coração agradecido. Agora, é preciso perguntar, quando as pessoas olham para você, elas te veem como uma pessoa mais agradecida ou elas te veem como uma pessoa mais reclamona? Olha, o silêncio ficou forte agora. Isso vale uma reflexão. Quando as pessoas estão contigo, quando elas participam das suas conversas, como elas julgariam se esse julgamento fosse colocado? Como alguém que é reclamão ou como alguém que tem um coração agradecido? Como você se julga agora, nesse tempo? Porque talvez tenha acontecido algumas coisas que tenha te inclinado mais para onde a gente geralmente é inclinado mesmo, para deixar de agradecer e para começar a reclamar. Essas perguntas são importantes, porque, olha, eu estou certo que todos nós, de alguma forma, nós somos menos gratos do que nós realmente deveríamos ser. E então o Senhor nos dá um mandamento. Dai graças. Você precisa agradecer. Você precisa ter um coração agradecido. Você precisa ouvir esse comando e responder a esse comando.
Você precisa entender que há alguém maior que você que te dá todos os benefícios que vêm sobre você. E que a este alguém você volta o seu coração e dá graças. Isso te coloca no lugar certo. E isso coloca ele no lugar certo também. Dai graças. Este é o comando. Né? Agora, ele não só dá um comando aqui, mas ele dá um contexto para esse comando. E o texto começa dizendo assim: em tudo dai graças. Então a gente tem um comando, mas a gente tem o contexto também. E o contexto é: em tudo dai graças. Quando Paulo escreve aqui nesse capítulo mesmo de Tessalonicenses, ele diz que recebeu notícias sobre aquela igreja da parte de Timóteo e de outros irmãos, e diz que ele ficou muito feliz com o amor deles crescente, a fé firme deles. Mas, ao mesmo tempo, Paulo sabe e ele recebe as notícias de quantas tribulações aqueles irmãos estão enfrentando. Perseguição, perigo de morte. Eles estavam numa situação terrível mesmo. Às vezes sendo desprezados por serem cristãos, às vezes sendo expulsos de alguns lugares por serem cristãos. E ainda assim, em todo aquele contexto dessa conversa, ele diz: em tudo dai graças. Olha, nós somos gratos por muitas coisas. Eu gostaria que você pensasse em alguma coisa pela qual você deve ser grato. Pense em alguma coisa. É justo que a gente pense em coisas positivas, coisas boas. É natural. É justo que a gente faça isso. Por exemplo, nós somos gratos por essa igreja. Nós somos gratos uns pelos outros. Nós somos gratos pela amizade, comunhão que se forma aqui. Nós somos gratos pela nossa família. Nós somos gratos pela provisão de Deus e o cuidado de Deus que recai sobre nós diariamente. Nós somos gratos pela nossa casa. Nós somos gratos pelas vitórias. Nós somos gratos pelo apetite, pela boa comida, pela antecipação de uma boa comida, pelos sabores, pelos cheiros, pelos sons, pelas cores. Nós somos gratos por todas essas coisas. Nós somos gratos pelo perdão de Deus, pela graça que se derrama sobre nós, pela salvação, pela fé, pela esperança, pela confiança, pelo descanso, pela saúde. Nós somos gratos pelos prazeres que Deus bondosamente e alegremente nos dá. Nós somos gratos por todas essas coisas, e a lista ainda, olha, poderia ir ao, como diz o filósofo Buzz Lightyear, ao infinito e além, não é? A lista ia longe. Todas essas maravilhosas bênçãos da parte de Deus sobre nós devem estar na nossa lista de gratidão e outras mais. Mas Paulo também fala de um contexto de luta, de um contexto de privações, de perseguições, de tribulações, de perigo de morte, de preconceito, de tentações. É sobre isso que ele vem falando também na carta aos Tessalonicenses. E mesmo assim, a mensagem é: em tudo dai graças. Agora, uma coisa é sermos agradecidos por circunstâncias agradáveis, mas e quando a marca da borracha do pneu aparece na estrada da nossa vida? E quando as coisas saem do nosso controle? E quando a gente vive situações que nós não gostaríamos de viver e talvez nós não nos sentimos preparados para viver? E quando nós temos que lidar com uma enfermidade inesperada, com uma perda inimaginável? Sonhos que você projetou e talvez agora eles se tornem inalcançáveis.
E quando talvez aqueles lugares seguros se tornem complicados, aquelas relações seguras não são mais tão seguras assim. E quando isso acontece, o que deve acontecer? A palavra de Deus diz, e esse é um chamado para nós: em tudo dai graças. Nesses momentos nós não agradecemos somente pelas coisas boas, mas também pelas dificuldades que Deus coloca sobre nossas vidas. Porque como nós temos aprendido pela Escritura até aqui, é que Deus usa caminhos misteriosos para mover o nosso coração, para nos trazer graças e bênçãos que seriam inalcançáveis se nós não estivéssemos vivendo determinadas situações. Bênçãos que só vêm à nossa mente com um coração pleno de gratidão, às vezes, quando a gente consegue olhar para trás e consegue calcular o que Deus fez no meio de toda aquela confusão. Então, a gente agradece em tudo, porque em nosso coração é plantada uma fé em um Deus que controla a história, em um Deus que Ele cuida dos seus, que Ele ama os seus com um amor incrível, um amor paternal, um amor inimaginável. E nesse amor bondoso, Deus usa até situações difíceis para nos trazer aquilo que nós temos chamado aqui da desconfortável graça da transformação. Lembra o que Romanos diz? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. E a gente pode confiar nisso porque a gente crê num Deus que está segurando todos os controles ali. Ele sabe muito mais do que eu, muito mais do que eu posso calcular, muito mais do que eu posso imaginar. E é no descanso nesse poder que eu às vezes não consigo enxergar, que às vezes eu não consigo entender. É no descanso nesse poder que meu coração encontra gratidão, mesmo em situações difíceis. Em tudo, dai graças. Então, nós geralmente somos agradecidos pelo controle, não é? Quando as coisas estão debaixo do controle, está tudo caminhando tudo bem, tudo tranquilo. E aí, quando a coisa sai do controle, será que a gente continua agradecido? Será que o nosso coração e a nossa oração de gratidão a Deus continua sendo sincero? É o que a gente precisa pensar. Nós somos agradecidos pela aceitação, quando a gente é cercado de pessoas que nos amam, que nos admiram, que estão sempre com a gente é grato ali por esse relacionamento. Mas e quando nós falhamos ou as pessoas falham com a gente, os relacionamentos já não funcionam tão bem quanto deveriam funcionar? Será que nós mantemos ainda um coração agradecido apesar das dificuldades? Nós somos agradecidos geralmente pelo conforto e pelo prazer, e é justo, é correto, é digno que nós sejamos agradecidos por essa coisa, mas e quando esses benefícios são retirados de nós? Será que a minha oração diante do Senhor continua com o coração agradecido? Eu tenho que agradecer pelos presentes de Deus, mesmo aqueles que me vêm em embalagens estranhas. Embalagens, sabe aquelas brincadeiras de fim de ano que coloca umas embalagens assim, você tem que descobrir lá o que tem, você vai abrindo caixa mais caixa e caixa mais caixa e ninguém entende, e de repente você chega no presente real e aí todo mundo se alegra. E às vezes as embalagens e os presentes de Deus vêm em caixas estranhas assim, com cartões com mensagens bem enigmáticas. Mas ainda assim a gente tem que olhar para tudo isso e agradecer ao Senhor. Senhor, agradeço. Porque Deus manda que nós sejamos agradecidos em todas as circunstâncias. Porque Ele tem nos ensinado
que há muitos bens que Ele tem para nós que vão além daquilo que nós chamamos de bem. Há bens que são muito misteriosos, mas que vão sendo construídos à medida que Deus vai mudando e moldando e reajustando o meu coração. E então eu encontro bens que são muito maiores do que aqueles pelos quais eu anteriormente orava. Mas Deus teve que me levar num processo para tudo isso aí. Não é? Às vezes a gente gosta de agradecer porque Deus coloca o nosso barquinho em uma banheira bem confortável, de água quente, tranquila. Mas Deus tem um oceano de bênção pra gente. O problema é que nesse oceano tem tempestade. Mas depois da tempestade, mega bonança. E muita alegria. Então, em tudo, nós devemos ser agradecidos. Né? Pense sobre isso quando você se junta numa mesa para gratidão. Pense sobre isso quando você levanta, quando você senta à mesa, quando você olha para o sorriso dos seus filhos. E quando você olha para a enfermidade acontecendo e você não sabe como lidar. Agradeça porque é um Deus de graça que cuida e ama os seus. Agradeça porque o Senhor, naquela confusão inesperada, Ele ainda continua, a gente cantou, sendo Deus. Ele continua conduzindo e segurando e guiando. Então, o problema é que no meio dessa confusão toda, sempre tem alguém que diz assim, sabe por que você não recebeu a bênção? Porque você não está no centro da vontade de Deus. E assim, talvez eu entenda essa situação, mas tenha muito cuidado com esse tipo de frase enigmática, assim, porque às vezes elas não dizem muita coisa. Sabe qual é o centro da vontade de Deus? Existe aqui um comando, um contexto e uma causa nesse versículo. Ele diz, em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus sobre você em Cristo Jesus. Sabe qual é o centro da vontade de Deus para você? Que você, em todas as circunstâncias, dê graças a Deus. Você quer encontrar o centro da vontade de Deus? Então o centro da vontade de Deus está em tenha um coração agradecido em todas as circunstâncias. Porque mesmo nas circunstâncias difíceis, o Senhor te chama para perto dele. Nas circunstâncias difíceis, o Senhor te coloca ao seu lado. Lembra do Salmo 23? Que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele vai dizendo um monte de bênçãos, mas lá no meio ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. E você percebe uma mudança poderosa ali, né? Porque ele vem falando assim, ele é o meu pastor, ele faz isso, ele faz aquilo, como que anunciando as coisas que Deus faz. Mas no meio da confusão ele olha para Deus e ele fala assim, tu estás comigo. E acho que tem uma beleza tão poderosa nisso, porque no meio da confusão é às vezes o momento em que Deus nos coloca para mais perto dele. É o momento em que a gente realmente vê a realidade de quem nós somos, da nossa necessidade, da nossa fraqueza, da nossa incapacidade, da nossa miséria. E diante dessas coisas, ou a gente se perde de vez, ou a gente se volta para aquele que é a única fonte de todo bem, toda bondade, toda graça. E se você tem a graça para virar-se para Deus, você sabe o quanto, mesmo aquela situação confusa, te abençoa. A vontade de Deus é que em todas as coisas você dê graça. Em todas as coisas você saiba o seu lugar. Em todas as coisas você saiba quem Deus é. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para conosco.
Se você se lembrar de ter um coração agradecido, isso vai produzir em você uma adoração crescente. Vai produzir em você uma humildade interior. E vai produzir em você uma generosidade exterior. Porque você vai começar a olhar também para a necessidade que os outros têm, porque você sabe quanto você também é necessitado da graça. Então a gratidão vai te fazer muito bem. Há uma autora americana, eu falei isso no nosso pequeno grupo na segunda-feira, alguns irmãos estavam lá, mas eu vou repetir aqui, então finjam que vocês nunca ouviram. Mas há uma autora americana que ela perdeu a irmã dela, criança, ela viu a irmã sendo atropelada. E assim, uma das coisas mais terríveis e mais brutais que você jamais poderia presenciar na sua vida. E ela viu a sua irmãzinha ali ensanguentada nos braços dos pais, e aquele terror, aquela cena absurda e dolorosa. E aquilo fechou o coração dela. E fechou o coração dela para Deus. Quando adulta, ela trabalhando numa empresa, uma pessoa muito deprimida, muito para baixo, muito negativa, sempre ela conseguia olhar o lado ruim das coisas, mesmo boas. E uma amiga desafiou ela e falou assim, olha, pega um diário e começa a fazer um exercício de agradecer. Coloca uma gratidão qualquer, alguma coisa pela qual você possa ser agradecido. E ela começou a fazer isso, dia após dia. E no meio desse processo, Deus abriu o coração dela de novo. Deus abriu o coração dela para a presença de Deus, para a graça de Deus, para a bondade de Deus. Abriu os olhos do coração dela. E ela escreve, então, esse livro marcante, 1000 presentes em inglês. Anne Voskamp é o nome da autora. E mostra como essa experiência de gratidão transformou a vida dela em todas as áreas. E o meu desejo sobre você é que a gente não se reúna aqui numa noite especial só para agradecer. Eu quero que nós tenhamos um coração agradecido. Eu quero que você se sinta desafiado a aceitar isso da parte de Deus como de fato é, um comando para você. Agradeça, 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 porque todo dia, toda hora, em todo momento, Deus te cumprimenta com as bênçãos dos céus. Mesmo nas tempestades, Deus te cumprimenta com as bênçãos dos céus. Então agradeça, agradeça, tenha um coração agradecido. Então a nossa ação de graça foi segunda, mas ela é sexta, ela é sábado, ela é domingo, ela é segunda de novo e assim por diante. Ela é em novembro, em outubro, dezembro, janeiro, ela deve ser por toda a vida e para